Bom dia, na graça e na paz do Senhor, amém? Nós estamos hoje na quarta mensagem e última falando sobre sementes e sobre terrenos, né? Aonde essas sementes caem. Estamos falando sobre o capítulo 13 de Mateus, falamos sobre a primeira semente, a que caiu no meio do caminho, já falamos sobre a que caiu em terreno pedregoso, a que caiu entre espinhos, e hoje a que caiu em boa terra. Capítulo 13 de Mateus, verso 8, diz assim: Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vê que uma coisa que nós aprendemos é que somente na boa terra que dá bastante fruto, que é a semente consegue germinar, a semente consegue criar raiz, a semente consegue crescer, virar árvore e aí dar frutos, né? Para alimentar alguém e multiplicar. Quando esses frutos caem naquela boa terra ali, continua multiplicando outras árvores. Então, o primeiro desafio nosso é saber se nós estamos dando frutos. Se realmente estamos em boa terra. Se realmente estamos no lugar na qual fomos chamados para estar, cumprindo o propósito no qual nós fomos designados a cumprir, né? Nós temos que entender que nós somos exemplo para esse mundo, somos exemplo para tantas pessoas que olham para nós. Nós somos uma mensagem, a nossa vida é uma mensagem. Eu costumo falar que se chegamos para morar em um lugar onde ninguém nos conhece e ninguém conversa conosco e as pessoas observam a nossa vida e veem a gente saindo de casa todo dia, certo horário, e voltando certo horário, as pessoas vão saber que nós trabalhamos daquele horário até o outro horário. Se nós saímos uniformizados com a camisa ou com a short de alguma empresa, ou uma calça de alguma empresa, elas vão saber em que empresa nós trabalhamos. E se domingo ou quarta elas veem nós, cada um de nós com uma camisa de time, que time que seja, ela vai saber para qual time nós torcemos. E se algum dia da semana nós vamos no mercado e quando voltamos, nós viemos com as compras dentro de uma bolsa de mercado personalizada, ela vai saber até em que mercado nós fazemos compra. Então, mesmo sem conversar conosco, a nossa vida, ela é uma mensagem para alguém, né? Então, nós somos exemplos para as pessoas. No capítulo 5 de Mateus, onde fala das bem-aventuranças, no verso 13 e 14, já falando sobre o sal da terra e sobre a luz do mundo, Jesus nos deixa isso. Fala assim, ó, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você vê? Se nós não servimos para sermos exemplos, para que nós servimos? Jesus falou, vocês são o sal da terra. Se perderem essa essência de tempero, para que vai servir se não salgar mais? Vai ser lançado para ser pisado. Só para isso. E não foi para isso que nós fomos chamados. Nós precisamos cair, estar em boa terra. E também precisamos ser uma boa terra para alguém, né? Nós somos povo escolhido de Deus. Povo adquirido de Deus. Um povo que foi abraçado por Deus. Se lermos lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar sua maravilhosa luz. Olha só, como a responsabilidade que Deus coloca em nossa vida, pela confiança que Ele tem em nós, né? Antes, porém, nós não éramos nada. Se você ler o versículo 9, diz assim, 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus.
não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, hoje nossa vida ela representa alguma coisa. Nossa vida ela tem significado. Nossa vida ela tem propósito. Então que nós venhamos entender isso. Que não existe a possibilidade de nós vivermos uma vida saudável em Deus sem propósito. E o que vai determinar que nós temos propósito ou que nós estamos cumprindo nosso propósito são os frutos que nós estamos gerando. Né? Não tem como nós fomos jogados como semente. Hoje uma boa terra, uma terra chamada Cristo, que ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você vê que não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. A semente que ficou pelo caminho, ela se foi. A semente que caiu em terrenos pedregosos, ela não germinou, ela não cresceu. A semente que caiu entre espinhos, elas ficaram sufocadas. Mas a que caiu em boa terra, só existe um caminho. A que caíram em boa terra, essas cresceram e deram fruto de 100, 60 e 30 por um. Entende? A boa terra é Cristo. Não tem como gerar bons frutos, boas sementes ou boa árvore se não for em Cristo. E aí, Cristo, e por que ele se tornou essa boa terra? Porque ele nos amou a ponto de se entregar por nós. Porque o próprio Deus, ele entregou o seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso que lá em 1 Pedro 2,9 diz o quê? Que nós nem éramos, mas agora somos. E uma vez que nós somos, nós temos um propósito. E só saberemos que se estamos cumprindo esse propósito de acordo com o fruto que nós estamos gerando. Se nós lermos Lucas capítulo 6, verso 44, nós vamos ler o seguinte aqui, ó. Deixa eu ler aqui com vocês. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uva de erva daninha. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas mais do mal que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Você vê aqui que aqui mostra nitidamente como é que nós podemos identificar se nós estamos dentro do que Deus nos planejou para a nossa vida, nos designou, nos formou e nos enviou. Olhe para os nossos frutos, olhe para os seus frutos. Olhe para o que você tem representado, olhe para o que você tem sido para Deus, olhe para o que você tem se mostrado na terra. Os seus frutos têm mostrado que você tem representado a esse Deus? Os seus frutos, os meus frutos, os nossos frutos, têm demonstrado o quê? Que tipo de semente somos nós? Ou que tipo de terra caiu a semente do Espírito Santo? Que tipo de terra sou eu? Né? Que tipo de terra é você? Começa a fazer uma autoanálise e observe em você, assim como eu preciso observar em mim, aonde nós precisamos mudar para que nós venhamos frutificar, para que nós venhamos prosperar. Uma coisa é certa, não existe a possibilidade de nós sermos bem-sucedidos se nós não vivermos dentro da palavra de Deus. Quando Moisés morreu, Josué foi assumir o povo de Israel. Deus ele fala para Josué, Josué, esforça-te, tenha bom ânimo que eu te ajudarei. Né? O esforço precisa vir de nós, o ânimo precisa vir de nós e a ajuda vem de Deus. Né? E ele ainda fala para Josué no capítulo 1 de Josué, no verso 8, a seguinte palavra: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você observa que não existe
a possibilidade de ser bem-sucedido se eu não colocar em prática o que a palavra me ensina, o que a Bíblia me ensina. Então, que essa mentalidade de viver o novo de Deus esteja vinculada em viver o melhor de Deus e que também esteja vinculada em viver a palavra de Deus na sua vida e na minha vida também, né? Nós, nessa manhã, venhamos compartilhar o amor de Cristo, venhamos compartilhar a palavra de Deus e que o nosso coração venha estar pautado em viver uma vida de exclusividade para Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. E hoje, às 19h30, nós estaremos conversando sobre esta palavra, hoje no nosso RCE, na Casa da Bênção em Ramos, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e família, em nome de Jesus. Paz de Cristo na vida de vocês.